Nas brumas úmidas do amanhecer de 1491, em Vila Nova de Gaia, no norte de Portugal, nasceu um menino robusto chamado Henrique Tudor. Segundo filho do pragmático e cauteloso rei Henrique VIII de Inglaterra e de sua gentil esposa Isabel de York, Henrique veio ao mundo com um destino extraordinário e, dizem, com uma sobrancelha arqueada que já denunciava um ego do tamanho da Sé do Porto. Seu nascimento não foi fruto de um romance de novela, mas sim de uma aliança política cuidadosamente arquitetada para pôr fim às sangrentas guerras dinásticas que haviam marcado a história inglesa. Henrique não estava inicialmente destinado ao trono. Essa honra pertencia ao seu irmão mais velho, Arthur, batizado assim em homenagem ao lendário rei mitológico, uma jogada de marketing muito antes da palavra existir. Porém, o destino, ou uma infeliz tuberculose, levou Arthur cedo demais, deixando Henrique não só o herdeiro do reino, mas também o marido da viúva, Catarina de Aragão, uma princesa espanhola cuja beleza e dignidade rivalizavam com as paisagens alentejanas em dia de verão. Henrique cresceu para ser um homem alto, com mais de 1,80 metros, o que na época era praticamente o equivalente a um jogador profissional de basquete. Tinha ombros largos que preenchiam lindamente seus jubões reais, cabelos castanhos avermelhados que brilhavam como mogno polido e olhos azuis penetrantes que pareciam dizer: contradiz-me e verás o que acontece, meu amigo. Era o galã do Renascimento, um verdadeiro astro da corte, com talento para música, poesia, latim, francês e teologia, tudo isso enquanto desmontava cortesãos num braço de ferro ou numa justa. Quando seu pai, o rei Henrique VII, finalmente deixou o trono, uma espécie de despedida fria como um prato de bacalhau sem azeite, o jovem Henrique VIII subiu ao poder com entusiasmo juvenil, determinado a ser o maior monarca que Portugal, Inglaterra, já vira. Sua primeira decisão oficial? Casar-se com Catarina de Aragão, a mesma espanhola que fora esposa do seu irmão. Amor verdadeiro na política, essa velha amiga que sempre anda de mãos dadas com alianças matrimoniais. Nos primeiros anos, Henrique foi amado pelo povo. Organizou festas tão grandiosas que fariam um festival de São João parecer um piquenique. Imagine cisnes assados, fontes de vinho a jorrar e mais veludo do que roupas para vestir uma boy band medieval inteira. A música era sua paixão genuína, compôs canções que ainda hoje soariam bem em qualquer taverna lisboeta. Mas nem tudo era fado e festa. Henrique, defensor ferrenho do catolicismo, chegou a escrever um tratado contra Martinho Lutero, ganhando o título de defensor da fé pelo Papa, uma ironia histórica que faria Camões rir do além, já que mais tarde ele romperia com Roma para satisfazer seus caprichos pessoais. Por volta dos seus 40 anos, o príncipe dourado começou a mostrar as rachaduras do ego gigante. Tornou-se impaciente, desconfiado e tirano, um tipo de rei que, se você não estivesse de acordo com sua grandiosidade, poderia perder a cabeça, literalmente. E as esposas. As 6 rainhas de Henrique, que se tornaram tema de rimas até para as crianças aprenderem na escola: divorciada, decapitada, morreu, divorciada, decapitada, sobreviveu. Mas, por trás desse resumo simplista, havia dramas humanos intensos, repletos de paixão, traição, intrigas religiosas e políticas. A primeira, Catarina de Aragão, era uma princesa espanhola com dignidade e fé inabaláveis. Amava Henrique e respeitava a coroa, governando com graça por quase 20 anos, apesar de só ter lhe dado uma filha, Maria, nada do tão desejado herdeiro masculino. Quando Henrique decidiu que queria se livrar dela, Catarina recusou-se a aceitar um divórcio, e isso desencadeou a maior crise religiosa da Inglaterra, com o rei cortando laços com o Papa e fundando a Igreja Anglicana. Depois veio Ana Bolena, audaciosa e espirituosa, que não queria ser mais uma amante passageira, mas sim rainha legítima. Com seus olhos escuros e seu charme francês, conquistou Henrique, mas não o filho homem. Acusada de adultério e traição, acusações que mais pareciam inventadas, foi decapitada, mas deixou como legado uma filha que se tornaria uma das maiores monarcas da Inglaterra, Isabel. A terceira esposa, Joana Seymour, foi o oposto, silenciosa, submissa e, finalmente, mãe do tão esperado príncipe Eduardo. Morreu pouco depois do parto, deixando Henrique profundamente enlutado, algo raro em sua história. Depois, Ana de Cleves, uma alemã de terras frias, veio para a corte após uma pintura que a retratava como uma deusa da beleza, só que, ao vivo, Henrique achou que ela parecia mais uma égua flamenga, para desespero dos cortesãos.
O casamento foi anulado rapidamente, e Ana viveu o resto da vida como irmã do rei, com propriedades e liberdade, a única esposa que saiu dessa história com a cabeça no lugar. Catarina Howard, prima de Ana Bolena, era uma jovem vibrante que trouxe vida à corte envelhecida, mas seu passado amoroso e encontros secretos com outros homens a levaram à forca, com Henrique chorando e depois ordenando sua execução, uma tragédia juvenil em um jogo mortal de poder. Por fim, Catarina Parr, inteligente e viúva 2 vezes, entrou na vida do rei como enfermeira e governanta, cuidando dele em sua velhice e doença. Ela promoveu reformas religiosas discretas e sobreviveu ao rei, casando-se novamente após sua morte. E assim termina o primeiro ato desta saga épica, em que o menino de Gaia, com um ego maior do que a Sé do Porto, mudou a face de um país com alianças matrimoniais, dramas de corte e uma vontade férrea de deixar sua marca na história. Mas o que espreita na sombra do trono? Um segredo oculto nas páginas queimadas dos tratados religiosos, um mistério que pode abalar os alicerces da monarquia para sempre. Quem terá coragem de desvendar o que o rei realmente temia? No coração vibrante da cidade de Braga, numa manhã fria de outono do ano 1513, Catarina de Aragão, rainha de Inglaterra e regente do reino, encontrava-se no seu gabinete, cercada por mapas, documentos e cartas que chegavam de todas as partes do mundo conhecido. A princesa espanhola, que trocara os jardins ensolarados de Granada pelas brumas e chuvosas paisagens britânicas, exibia uma postura régia e imponente, mesmo estando visivelmente grávida pela 6ª vez. A sua túnica de veludo azul escuro, bordada com fios de ouro que formavam pequenos ramos de oliveira, contrastava com o brilho dourado do seu cabelo preso num penteado elaborado, adornado por uma simples tiara de pérolas portuguesas. Presente de uma embaixada lisboeta. Apesar da aparência serena, o coração de Catarina batia com uma ansiedade que nem toda a diplomacia poderia acalmar. A notícia da invasão escocesa, liderada pelo jovem e impetuoso rei Jaime IV, tinha chegado aos seus ouvidos enquanto Henrique VIII se encontrava em campanha na França. A responsabilidade de proteger o reino recaía agora sobre os seus ombros delicados, mas firmes. Vestida com botas de couro macio, feitas pelos artesãos de Guimarães, e com uma capa de lã grossa, Catarina dirigiu-se para a sala do conselho, onde os nobres ingleses e alguns portugueses convidados para o conselho de guerra aguardavam a sua chegada. O salão estava decorado com tapeçarias que ilustravam cenas da história da Reconquista, uma homenagem discreta às suas origens ibéricas, e o aroma do incenso misturava-se ao cheiro das tochas acesas. A rainha começou a discursar com voz clara, moldando palavras que transmitiam a força e a determinação de uma mulher que não estava disposta a ceder nem um palmo do território sob sua proteção. Meus senhores, disse ela, não é apenas o nosso solo que está em jogo, mas a honra do nosso povo e a estabilidade da nossa aliança com Espanha e Portugal. Devemos mostrar aos invasores que a nossa fé e coragem são tão firmes quanto as muralhas de Guimarães. Enquanto falava, o seu olhar azul acinzentado brilhava com uma mistura de fé inabalável e uma pitada de desafio, como quem desafia o destino a apresentar-lhe um obstáculo que não possa vencer. Naquele momento, a rainha parecia não apenas uma governante, mas uma guerreira ancestral, pronta para empunhar a espada da justiça com a mesma firmeza com que segurava as rédeas da sua montada. Nos dias seguintes, sob a sua liderança, o exército inglês, reforçado por mercenários portugueses e espanhóis, preparou-se para a batalha na planície de Fladena, uma região que lembrava as verdes campinas de Minho, mas com o frio cortante que só as terras do norte da ilha podiam oferecer. Catarina, mesmo em avançado estado de gravidez, recusou-se a ficar longe das linhas de frente, montando num cavalo castanho, adornado com arreios de couro trabalhado, e usando uma armadura leve que mal disfarçava sua silhueta esguia, mais poderosa. A batalha foi feroz e decisiva. Sob o comando de Catarina, as tropas inglesas repeliram os invasores escoceses, matando o próprio rei Jaime IV e milhares de seus nobres. A rainha, consciente do peso histórico daquele momento, enviou o manto ensanguentado do rei derrotado ao seu marido, Henrique VIII, que recebia a notícia com um sorriso satisfeito e um brinde de vinho do Douro. Mas o triunfo militar não trouxe paz ao coração de Catarina. Apesar de suas inúmeras gravidezes, apenas uma filha, Maria, sobrevivera aos rigores da infância, e o rei continuava obcecado pela ideia de um herdeiro masculino.
A sua beleza serena e o seu jeito maternal não conseguiam conter o crescente desdém do marido, que via nela apenas a sombra do fracasso dinástico. Aos 40 anos, Catarina sentia o peso do tempo e da traição iminente. Finalmente, o rei, encorajado por conselheiros ambiciosos e pela jovem e vibrante Ana Bolena, iniciou os procedimentos para anular o casamento, alegando motivos bíblicos que nem mesmo o Papa, sob pressão política, quis contestar. A rainha, com a dignidade de uma verdadeira soberana ibérica, recusou-se a aceitar a anulação, afirmando que continuava sendo a legítima esposa do rei e a verdadeira rainha de Inglaterra. Quando foi convocada ao tribunal eclesiástico em Blackfriars, Catarina proferiu um discurso que ecoaria pelos séculos como um símbolo de coragem e convicção: fui para vós uma esposa obediente e humilde, conforme a vossa vontade. Se houver alguma justa causa, que eu me retire com vergonha e desonra. Mas, se não houver, peço justiça. Ao sair da corte, ignorando os cardeais que ali estavam, Catarina deixou claro que não reconhecia a autoridade que a rejeitava. Foi exilada em castelos frios e úmidos, onde passava os dias vestida com túnicas simples, adornadas apenas com um colar de coral vermelho, um lembrete silencioso do seu sangue real e da sua paixão inabalável. A sua saúde deteriorou-se lentamente, e em janeiro de 1536, no castelo de Kimbleton, a rainha morreu sozinha, com o coração negro, dizem alguns, envenenado pela amargura e pela injustiça. Outros apontam para o câncer, mas a lenda prefere a tragédia poética. Enquanto o sol se punha sobre as colinas do Minho, nas sombras da corte, uma jovem mulher de olhos escuros e sorriso enigmático preparava-se para entrar no palco da história. Era Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique, uma mulher que traria não apenas um novo sangue à linhagem, mas uma revolução que faria estremecer os alicerces da fé e do poder em Inglaterra. Mas essa é uma história para outro momento. Um capítulo onde o jogo de poder se mistura com sedução, intriga e a eterna busca por um herdeiro que legitime um reino. E na penumbra dos aposentos reais, um sussurro percorre as paredes. Quem será a próxima a vestir a coroa, ou a perder a cabeça? Em meados do outono de 1522, nas ruas estreitas e tortuosas de Évora, uma jovem mulher de presença magnética e olhar penetrante preparava-se para deixar a sua terra natal e mergulhar no turbilhão da corte portuguesa, ou, melhor dizendo, da corte inglesa que viria a dominar. Ana Bolena, filha do diplomata Tomás Bolena e da aristocrata Isabel Howard, cresceu entre os tapetes persas e as paredes revestidas de azulejos que ornavam as casas nobres alentejanas, mas o seu destino não estava traçado para a tranquilidade das planícies. Desde cedo, Ana demonstrou uma inteligência afiada e uma ambição que não combinavam com a docilidade esperada das damas nobres. A sua pele oliva, marcada por sardas delicadas que dançavam sobre as maçãs do rosto, contrastava com os seus cabelos negros e ondulados, geralmente presos num coque elegante, apenas suavizado por fitas de veludo ou pérolas, e os seus olhos profundos, de um castanho escuro que parecia guardar segredos antigos. O seu vestido preferido, um modelo francês em veludo grená, seguia as últimas tendências da corte de Lisboa, com mangas bufantes e decote discreto, deixando entrever a delicada curva do pescoço, acentuada por um colar de esmeraldas que brilhava com a luz das velas. Aos 15 anos, Ana partiu para a Europa continental, onde recebeu educação nas cortes da Áustria e França, aprendendo línguas, música, dança e a arte da diplomacia. Foi na corte da arquiduquesa Margarida, em Bruges, que Ana aprendeu a jogar o jogo da sedução política, dominando a etiqueta e os sussurros que movem impérios. Em Paris, sob o olhar atento da rainha Cláudia, Ana floresceu, adotando a moda francesa e desenvolvendo um charme irresistível, que a tornaria uma tempestade na monótona corte inglesa. Quando finalmente chegou a Londres, Ana não era mais a jovem tímida de Évora, mas uma mulher sofisticada, vestida com tecidos luxuosos importados de Florença, os seus sapatos de couro pintado com detalhes dourados, o corpete justo sublinhando uma figura esbelta e sensual, equilibrando perfeitamente a inocência e a audácia. Falava francês e latim com fluência e dominava a arte da conversa, encantando tanto os cortesãos quanto o próprio rei Henrique VIII. Henrique, já cansado da rotina e da falta do tão desejado herdeiro masculino, encontrou em Ana uma chama que reacendeu sua paixão e ambição. A princesa espanhola Catarina de Aragão, embora digna e respeitada, não podia oferecer o filho que Henrique ansiava, e Ana, com sua combinação de inteligência, juventude e determinação, tornou-se a sua obsessão. Mas Ana não se entregou facilmente.
Ao contrário de muitas cortesãs que se curvavam ao rei, ela impôs condições inéditas, queria casamento, não apenas favores, queria coroação, não apenas promessas, queria respeito, não apenas presentes. Recusou-se a ser apenas mais um nome nos registros de conquistas do monarca. Este jogo de resistência e sedução fez Henrique perseguir Ana com uma intensidade que transcendeu o mero desejo, transformando-se em uma paixão avassaladora. O seu relacionamento incendiou a corte, dividindo nobres e conselheiros entre os que viam Ana como uma ameaça à estabilidade e os que a aplaudiam como símbolo de renovação. Enquanto Henrique pressionava o Papa para anular o casamento com Catarina e legitimar a união com Ana, os rumores e intrigas multiplicavam-se como uma tempestade prestes a explodir. Ana, sempre elegante e segura, usava vestidos com decotes que realçavam o pescoço longo e elegante, ornado por gargantilhas de ouro trabalhado, e mantinha o equilíbrio perfeito entre a doçura de um sorriso e a firmeza de um olhar que desafiava o próprio rei. A sua presença dominava os salões, e as suas palavras, muitas vezes carregadas de duplo sentido e sarcasmo refinado, causavam arrepios e suspiros. Porém, o destino para Ana não seria gentil. A corte, que a elevou, também se tornou seu campo de batalha. Acusações de adultério, incesto e traição foram lançadas, muitas delas forjadas pelos inimigos de Henrique, que viam em Ana um obstáculo para os seus próprios planos. O julgamento, um espetáculo de manipulação e teatralidade, culminou na sua execução. Na manhã fria de 19 de maio de 1536, Ana caminhou para o cadafalso na Torre de Londres, vestida num vestido preto simples, com a tradicional capucha francesa que já havia sido sua marca registrada. No seu último discurso, que ressoou pela multidão silente, ela pediu orações pelo rei e pela sua filha, Isabel, uma promessa silenciosa de que a sua linhagem resistiria ao caos. Com um gesto firme e sereno, ela inclinou a cabeça, confiando a sua alma a Jesus Cristo, enquanto a lâmina cortava o ar e separava sua cabeça do corpo, encerrando uma das histórias mais dramáticas e sedutoras da monarquia inglesa. Mas a chama de Ana Bolena não se apagaria tão facilmente. A sua filha, Isabel, cresceria para se tornar uma das mais brilhantes e temidas rainhas da história, provando que, por vezes, as vozes silenciadas encontram formas inesperadas de ecoar através dos séculos. E assim, enquanto a correnteza do Rio Douro seguia seu curso implacável, outra figura surgia nas sombras da corte, pronta para mudar o rumo da história, uma mulher cujo silêncio e força quieta contrastavam com a tempestade que Ana deixará para trás. Quem seria essa mulher? Que segredos guardaria? A corte inglesa, com seus intrincados jogos de poder, aguardava o próximo ato desta saga que, como um fado antigo, mistura paixão, tragédia e eterna busca pelo poder. O palco está montado, as cortinas se abrem, e a história continua. Nas brumas gélidas do inverno de 1536, nos salões austeros do Palácio de Sintra, uma jovem senhora vestia-se com uma simplicidade que contrastava com a pompa habitual da corte. Joana Seymour, de pele alva como a neve que cobria as encostas da Serra da Estrela, trajava um vestido de linho cru, de corte modesto, que delineava suavemente as suas formas delicadas, sem ostentação, apenas com um cinto de seda verde musgo cintando a cintura fina. O seu cabelo castanho clarinho, preso num coque baixo, deixava escapar algumas mechas que acariciavam o pescoço esguio, conferindo-lhe uma aura de inocência e serenidade. Joana, filha de uma família nobre mas discreta, tinha crescido longe dos holofotes da grande política, educada para ser esposa e mãe, não rainha. Ao contrário das suas predecessoras, que tinham desafiado abertamente o rei Henrique, ela trouxe para a corte uma presença calma e uma doçura que parecia acalmar até o mais tempestuoso dos espíritos. Quando chegou a Lisboa, enviada pela sua família para servir como dama de companhia da rainha Ana Bolena, ninguém poderia prever que ela iria conquistar o coração do rei mais poderoso da Europa. Joana era o oposto da tempestade que fora Ana, era a brisa suave que trazia paz e esperança. Henrique, já cansado das traições e das intrigas, encontrou em Joana uma companhia que não desafiava sua autoridade, mas o compreendia. Ela cuidava dele com uma devoção quase maternal, aliviando as dores do seu corpo castigado pela idade e pelas feridas de guerra. Era uma mulher de poucas palavras, mas cada gesto seu transmitia ternura e lealdade. Quando Joana lhe deu o tão esperado herdeiro masculino, o príncipe Eduardo, o rei sentiu-se finalmente completo.
O nascimento foi celebrado com festas que animaram as ruas de Lisboa, onde as pessoas dançavam ao som das gaitas de foles e dos tambores, enquanto as janelas eram iluminadas por velas e lanternas coloridas. Mas a alegria durou pouco. Joana, após um parto difícil que durou 2 dias, adoeceu gravemente. O seu corpo delicado não resistiu às complicações, e, doente e enfraquecida, ela faleceu apenas 12 dias depois, deixando Henrique devastado. O rei, pela primeira vez, chorou a perda de uma esposa não com raiva, mas com tristeza genuína, vestindo preto durante meses e ordenando que fosse enterrada com honras reais na Capela dos Pares, ao lado do túmulo de seu pai. Joana deixou um legado silencioso, mas profundo. Ela trouxe ao rei o filho que ele tanto desejava e, com a sua calma, restaurou temporariamente a ordem num reino marcado por batalhas internas e crises religiosas. A sua figura de esposa ideal, discreta e dedicada, tornou-se modelo para muitas mulheres da corte, enquanto a sua morte precoce lançou uma sombra melancólica sobre o reinado de Henrique. Porém, a corte não permaneceria calma por muito tempo. Em 1540, uma nova tempestade chegaria, desta vez sob a forma da alemã Ana de Cleves, uma mulher cuja imagem pintada prometia beleza e graça, mas cuja chegada à Inglaterra seria recebida com desapontamento e intriga. Mas antes que essa história se desenrolasse, nas vielas sombrias de Lisboa, sussurros corriam sobre uma jovem que, com ares de inocência e um sorriso enigmático, caminhava para o centro do palco real. Quem seria essa mulher? Que papel desempenharia na dança perigosa do poder e do amor? O jogo de coroas continuava, e cada passo poderia ser o último. A corte aguardava, entre suspiros e olhares atentos, o próximo capítulo desta saga onde paixão e traição se entrelaçavam como as ondas do Atlântico nas praias de Nazaré. E assim, enquanto as velas tremeluziam nas janelas do palácio, uma pergunta ecoava no silêncio: quem sobreviveria às chamas da ambição e do desejo? Quem manteria a cabeça erguida, e a cabeça na espada? A resposta, como sempre, estava nas mãos do destino. Era janeiro de 1540 quando Ana de Cleves, uma duquesa alemã de terras frias e disciplinadas, desembarcou no porto de Lisboa, prestes a ser apresentada à corte portuguesa, que, pela sua aliança e influência, tinha um papel crucial nos destinos da Inglaterra. A jovem de pele clara, quase translúcida sob a neve que cobria as planícies da Renânia, vestia um manto pesado de lã cinzenta, forrado com peles finas, e calçava botas de couro grosso, preparadas para enfrentar o frio rigoroso. Os seus cabelos louros, cuidadosamente trançados e presos por uma fita azul celeste, contrastavam com a sobriedade de seu olhar sereno. A sua educação rigorosa, típica das cortes germânicas, ensinara-lhe a modéstia, a disciplina e a arte da gestão doméstica, longe das intrigas e seduções que fervilhavam nos palácios do sul da Europa. Ana era uma mulher de poucas palavras, com um sorriso reservado e um comportamento impecável, mas que carregava uma força interior silenciosa, como a calma antes da tempestade. Ao chegar à corte portuguesa, Ana foi recebida com festas modestas, típicas da austeridade que marcava a época, e rapidamente soube que a sua próxima parada seria a tumultuada corte inglesa, onde um rei envelhecido e frustrado aguardava uma nova esposa que pudesse oferecer-lhe a estabilidade e o herdeiro que lhe escapava. Henrique VIII, agora com quase 50 anos, já não era o jovem atlético e vibrante que encantara Catarina de Aragão ou Ana Bolena. Um homem corpulento, marcado por uma úlcera na perna que cheirava a podridão e o fazia mancar pesadamente, ele parecia mais um leão envelhecido do que um rei invencível. A sua fama de temperamento volátil e exigente antecedia-o, e muitos na corte sussurravam que Ana teria de ser mais do que uma esposa, teria de ser uma estratega para sobreviver. O primeiro encontro entre Henrique e Ana em Londres foi desastroso. O rei, numa tentativa de surpresa romântica, entrou disfarçado na câmara da duquesa, mas Ana, educada na disciplina germânica e não habituada a jogos de sedução, não o reconheceu. O choque e a decepção do rei foram profundos, e as suas palavras afiadas não pouparam a nova esposa, a quem chamou de éguas flamengas e outras insinuações cruéis. O casamento foi consumado formalmente, mas nunca verdadeiramente vivido. Ana, consciente do desprezo do marido e da instabilidade da situação, manteve-se distante, vestindo vestidos sóbrios de tons pastel, com mangas largas e decotes modestos que escondiam qualquer provocação. Os seus sapatos, feitos à medida em Lisboa,
Eram confortáveis e discretos, refletindo a sua atitude pragmática. Em vez de lutar, Ana fez um pacto silencioso, aceitou o divórcio com graça, citando a falta de consumação do casamento como motivo, e negociou uma das mais generosas compensações já vistas para uma rainha destituída. Recebeu palácios, terras e o título honorário de irmã do rei, uma posição única que lhe garantiu liberdade e respeito, mesmo depois de se afastar da vida pública. Enquanto isso, em Lisboa, rumores começavam a circular sobre uma nova figura que brilhava na corte portuguesa, uma jovem cheia de vida e charme, destinada a se tornar a próxima rainha inglesa e a escrever um capítulo trágico e vibrante nesta saga. Quem seria essa mulher de beleza radiante, sorriso provocante e espírito indomável? Que segredos guardava? E qual seria o seu destino sob o olhar impiedoso do rei que já tinha destruído duas rainhas? As ruas de Lisboa, iluminadas pelas chamas das tochas que tremeluziam nas noites frias, estavam prestes a testemunhar o nascimento de uma nova lenda, uma história de paixão, poder e perigo que ecoaria por gerações. O palco estava preparado, as máscaras prontas para serem usadas, e o jogo de tronos continuava, com corações e cabeças em jogo. Quem sobreviveria? Quem cairia? Só o tempo, e o cruel destino, diria.